Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolu Papo, e hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o princípio da descrença, né? Então, dando início a esse papo, né, nosso papo evolutivo, eu trago agora uma frase, né, do Valdo Vieira. O Valdo Vieira ele diz o seguinte: o papel e o microfone aceitam tudo, né? Então, em algum contexto, por que uma pessoa deveria adotar o princípio da descrença como balizador para ter alguma noção de verdade, né? Algum sentido de verdade? Existe um dado, né, que dentro da própria ciência, né, que você pode encontrar aí, né, por exemplo, no canal Veritasium, sob o título Is Most Published Research Wrong? E relativo ao artigo, né, do Ioannidis, John P.A., Why Most Published Research Findings Are False, porque a maioria das pesquisas publicadas são falsas, né? Então, essa pesquisa desse pesquisador, né, ele aponta que, no mínimo, a cada 1 em 3 artigos existe um erro, né? Um em cada 3 artigos estão errados de alguma forma, né? Aí você tem uma série de possibilidades, né? Que ele fala lá no vídeo e o canal Veritasium fala sobre isso e o paper do Ioannidis fala sobre essas possibilidades, né? Entre as possibilidades existem muitas possibilidades, né? A questão da má-fé, a questão do conflito de interesses, né? E a questão do cherry picking, né? O cherry picking seria a pessoa ocultar evidências em função de fazer prevalecer aquilo que ela tem como verdade, né? E eu diria que se é assim no presente, com todo o rigor científico, né? Eu fico pensando, né? O que nossos antepassados, o conhecimento dos nossos antepassados teriam a probabilidade de estar errados em algum aspecto, né? Eu digo que nossos antepassados eles fizeram o melhor que puderam, mas se até com as pesquisas recentes existe essa questão da possibilidade do erro, imagine a possibilidade de erro de uma religião de milenar, por exemplo, né? Que as coisas eram muito mais precárias. Então, você pode acreditar na boa-fé, né? Tanto da ciência quanto da religião, mas permanecer questionando essa realidade, tendo consciência de que não se trata propriamente de duvidar de tudo, né? No sentido de acreditar que haja matéria física, só haja o mundo físico, em um contraponto com a fé, né? Mas abrir a opção íntima, né, para tentar se abrir a pontos de vista e abrir a cabeça para probabilidades de algo ser real ou aplicável por meio da própria experiência, né? E nesse sentido, não seria propriamente dito negar a fé, né? Mas de certa forma questionar aquilo que uma pessoa tem como verdade, né? Pela probabilidade de existir algum erro em algum aspecto de todas, né, as fontes de conhecimento humano até o presente, né? E eu diria que há quem diga, né, que a consciência ela emerge da matéria, né, mais especificamente do cérebro, mas existe também essa visão de que a consciência é algo além da matéria, né, o que faz a gente pensar, né, porque se essa visão estiver correta, toda a pesquisa nesse campo, né, que visa explicar, né, a consciência em termos mecânicos, ela é uma ciência reducionista, né, por usar um modelo incompleto da realidade, né. Então, o Valdo Vieira ele propõe que é melhor ter algum recurso, né, para investigar a própria experiência, que é imaterial, do que não ter um recurso, né? E esse recurso seria a própria experiência, né? Nesse sentido, ele propõe que a gente adote o que ele chamou de paradigma consciencial. E o que é um paradigma? Um paradigma é um modelo de pesquisas que seja compatível com o objeto de estudo daquela pesquisa, né? Então, cada ciência ela tem um paradigma específico que se adequa melhor ao objeto de pesquisa, né, dessa ciência, né? O paradigma consciencial ele se fundamenta
basicamente nesse princípio da descrença, né? E, além disso, ele se fundamenta, né, no princípio de que a explicação mais simples é preferível se contemplar os mesmos aspectos que uma... Então, esse paradigma que tem como princípio, né, de que a explicação mais simples é preferível se contemplar os mesmos aspectos que a explicação mais complexa, ela possibilita que a gente avance um pouco na discussão e tente explicar fenômenos, né, de forma mais acurada do que através da simples crença, né? Eu diria que a fé cega, né, sem o desenvolvimento da criticidade, em função da experiência humana, né, costuma levar a lugares perigosos, né, em que a humanização, um dos principais propósitos, né, da criação da maior parte das religiões, dá lugar, né, à violência e ao bestialismo, né, que seria uma forma mais grosseira de violência, né? Então, para tentar, né, explicar porque o que é o princípio da descrença no espírito da conscienciologia, do que não é, a gente tem como exemplos, né, de que o que não é o princípio da descrença, né? Não é princípio da descrença acreditar cegamente nos princípios da conscienciologia, sem avaliar e investigar por si mesmo esses mesmos princípios. O que também não é princípio da descrença, né? Aceitar os princípios da conscienciologia só porque ele lhe parece razoável, ou também por ver você se ver impressionado, né, pelo tamanho do material e por isso acha que deve ser uma verdade, sem buscar sinceramente refutar aquilo que se tem como verdade dentro desse paradigma consciencial trazido pela conscienciologia, né? E não é princípio da descrença também não abrir nem a possibilidade de existirem outras realidades que não a realidade material, né, propriamente dita. Também não é princípio da descrença desacreditar tudo sem fazer uma investigação sincera, né, uma investigação de si próprio, por achar que o que existe é material e não existem outras realidades, né? Então, eu diria que existem, né, 5 vantagens desse princípio, né? O primeiro deles é que ele permite que um conhecimento, né, ele seja aperfeiçoado ao longo do tempo, né? Então, não acreditar em nada a princípio, ele possibilita que o conhecimento ele se aperfeiçoe ao longo do tempo, né? Pela possibilidade de se admitir a refutação, o conhecimento se torna aperfeiçoável ao longo do tempo, né? Uma segunda vantagem, né, seria a questão de não precisar de convencer ninguém, né? Então você não precisa convencer ninguém de uma realidade, pois se for possível para cada pessoa verificar ela por ela mesma que existem essas outras realidades, as provas de certa forma são autoevidentes, né? A pessoa ela faz a experiência dela e chega a uma conclusão que é evidente para ela mesma. Você tem uma terceira vantagem, que é a liberdade em relação ao whole package, né? Na discussão passada, a gente apontou esse problema do whole package, né? Que é você ter que aceitar tudo, necessariamente tudo que uma linha do conhecimento ou uma religião acredita, né? Que tem como dogmas, né? Então, a proposta desse paradigma é que você não precisa nem aceitar completamente as teorias da conscienciologia. Você não é obrigado a aceitar essas realidades. Você estuda essas realidades e você pega aquilo que vale para você, né? Você pode até chegar em algum aspecto, uma nova conclusão, com uma explicação melhor futuramente, talvez. Você tem uma quarta vantagem, que é você não tem a necessidade de idolatrar ninguém, né? Você não precisa adorar quem quer que seja para supostamente ser salvo ou evoluir. Você só faz isso se achar que faz sentido, né? Se for uma personalidade que você goste e ache que for um exemplo em algum sentido, você faz aquilo que a sua consciência deixar e permitir, né? Mas não é necessário para evoluir fazer isso, né? E como último item, né, uma última vantagem seria a questão de expandir sua consciência, né? De você se permitir cogitar outras possibilidades e, a partir dessas possibilidades, você expandir a sua compreensão de quem você é e sobre assuntos relacionados a você mesmo, né?
Então, chegamos a uma parte importante, né, dessa aula, seria a questão dos axiomas da Conscienciologia. E o que é um axioma? Um axioma é uma realidade auto-evidente que possibilita que não são possíveis de comprovar ou refutar, mas em que se baseiam minimamente os princípios de uma ciência, né? Você tem vários axiomas nesse sentido, por exemplo, na matemática, em que você tem sentenças que são realidades autoevidentes e que não são sentenças que você não consegue confirmar ou refutar, mas são princípios para se construir estudos a partir daí, né? E seria mais ou menos como se fosse o dogma científico, né? De certa forma. O dogma científico, que são esses axiomas, seriam mais ou menos como as verdades autoevidentes mais simples, mais rudimentares que uma linha de conhecimento pode fornecer, né? E eu diria que, como toda ciência, né, existem realidades que não podem ser provadas no sentido do rigor científico, né? E, nesse sentido, a Conscienciologia se baseia em seis coisas, basicamente, né? A ideia de que temos múltiplos veículos de manifestação, veículos no sentido de corpos, né? De ter um corpo físico, um corpo mental, e temos múltiplos veículos. A questão das bioenergias, né? Que existem essas bioenergias, a gente tem até vários experimentos que sugerem que isso é uma realidade objetiva, energias. Você tem a questão da multidimensionalidade e a existência de múltiplas dimensões, que são as dimensões físicas e não físicas, né? Você tem a questão da serialidade, né? Você abrir a cabeça para a possibilidade de existir séries de vidas ou outras existências, né? Vidas passadas e possivelmente vidas futuras, né? E por último seria a questão da penúltimo, cosmoética, de que há um princípio moral universal, a cosmoética, que ajuda a gente a aprimorar nossa moral, né? Humana ainda. E por último, de que existe uma consciência evoluída, bastante evoluída, no qual podemos nos espelhar, né? A condição de serenismo do que o Valdo Vieira chamou de Homo sapiens sereníssimos, né? Então, eu sei que até certo ponto, esses axiomas, elas não são realmente uma realidade auto-evidente para muitas pessoas a princípio, mas se a pessoa ela se esforçar no sentido de procurar refutar ativamente esses axiomas, ela acaba, em alguma medida, admitindo a possibilidade disso ser uma realidade, né? E você tem aí algumas consequências, né, do princípio da descrença, né? Então, esse princípio, ele possibilita, né, que por meio da observação sincera, a pessoa consiga validar os axiomas, né, que são essas realidades autoevidentes, né? E isso pode ser percebido pela própria experiência da pessoa, né? Isso é uma possibilidade. Uma outra consequência, né, do princípio da descrença seria a questão da autossuficiência, né? E ela elimina a necessidade de novas revelações e novas crenças religiosas. A partir daqui, é possível, é bastante possível para a humanidade, cada vez mais pesquisar isso sem a necessidade de levantar uma bandeira de uma nova religião e existir a possibilidade, né, de errar ao construir essa religião, né? Diria que uma outra vantagem seria a questão do discernimento, né, de ajudar as pessoas a ampliarem o seu discernimento para que ela consiga eliminar por ela mesma aquela religiosidade fanática, né, que se a pessoa consegue considerar esses princípios, esses axiomas como verdade, tudo se transforma. O fanatismo não tem mais campo, porque a experiência ela modifica, né, esse fanatismo da pessoa, né? Em alguns sentidos também, o princípio da descrença permite que você elimine intermediários, né, que sejam ali profetas, messias, médiums, ou seja lá que outra pessoa. A pessoa pode experimentar essas realidades por ela mesma, sem necessidade de ter intermediários, né? Ela, por ela mesma, ela faz a experiência dela e chega às conclusões que a experiência dela permitir
atingir, né? E um outro item seria a questão de eliminar o emocionalismo animal, né? Porque através do princípio da descrença, do questionamento, a gente consegue aperfeiçoar, né, nossa racionalidade, né? E você tem a questão da eliminação também do misticismo, né? Que pela visão das realidades transcendentes, né? E isso é algo, essas realidades transcendentes, elas são de certa forma naturais e fisiológicas, né? Não é nada de outro mundo e excessivamente místico, né? E em outros sentidos também, que as pessoas consigam melhorar a sua evolução, né? A consequência de adotar o princípio da descrença, ele parte do princípio que a pessoa admite que ela não é perfeita e que ela, portanto, precisa fazer algo para ampliar a sua evolução, né? Então, a consequência do princípio da descrença é justamente a consequência direta disso, do princípio da descrença, é que a pessoa se admite imperfeita e que há aqui um fator para melhorar a própria evolução, né? Então, eu gostaria de trazer, né, que a questão dos tipos de conhecimentos, né? Então, existem 5 linhas do conhecimento humano, né? É claro que se você for subramificar cada um desses itens, você provavelmente vai chegar a um número muito maior. Mas, em linhas gerais, é isso aí. A primeira seria a questão do senso comum, né? Que é o conhecimento popular fundamentado na experiência, mas é uma experiência inexata e sistemática, né? Não é você existem muitos casos, né, da antiguidade que existiam crenças, né? Então a pessoa dizia que se comesse manga e tomasse leite, estoporava, né? E isso foi passado ao senso comum, até meus próprios avós, né, já tinham isso. E de certa forma a gente vê que esse conhecimento popular, por mais verdade que possa ser, né, ele é sujeito à inexatidão e a uma verdade parcial, né? Um segundo tipo de conhecimento seria a questão da filosofia, né? Só que pela filosofia, um conhecimento não pode ser confirmado ou refutado. E essa filosofia, ela é um coadjuvante importante na produção científica, mas a pessoa não pode confirmar ou refutar uma filosofia específica, né? A questão da religião, né, que através da religião o que existe é um conhecimento doutrinário que normalmente é imposto ou aceito e ele não admite erros, né, ele é infalível e de certa forma dogmatizante, né? São uma série de verdades que você não pode verificar por você mesmo e de forma definitiva, sem a possibilidade de renovação e aperfeiçoamento, né? O quarto seria a questão da ideologia, né? E através da ideologia, né, em relação ao conhecimento produzido, ele faz com que o pensamento seja condicionado, né, fazendo esse pensamento se tornar horas bitolado, horas sectários, e muitas vezes pior do que a própria filosofia, né, que, por exemplo, a ideologia marxista. E por último, seria a questão da ciência propriamente dita, né? Ciência pura, experimental, que visa confirmar ou refutar afirmações, paradigmas e tipos de conhecimento, né? Eu diria que eu gostaria de dar uma dica, né, a respeito da tentativa de superação da religião, né? Então você tem, na própria Conscienciologia, um ex-padre chamado Marcelo da Luz. Ele escreveu o livro, né, Onde a Religião Termina, né? Eu digo assim, não é que ele negou as experiências transcendentes que ele teve dentro da própria igreja, mas ao contrário, ele reconheceu que existiam essas experiências dentro da igreja e essa investigação dele foi no sentido de confirmar e expandir a compreensão dessas experiências, né? Que ele se baseia, né, nesse livro dele, que existe a possibilidade, né, do engano parapsíquico. No caso, são experiências transcendentes que as pessoas têm na religião, só que por uma questão de ótica, elas têm uma visão ligeiramente distorcida daquilo que o fenômeno é em sua essência de fato, né? E aí, meus caros, eu bolei, né, os níveis de descrença, né, os níveis de aplicação do princípio da descrença, né? São 6 níveis que eu montei. O Valdo Vieira não fala especificamente nesses itens, mas eu tentei basear, né, na minha experiência mínima. E o primeiro nível, né, seria a informação de que pode existir algo além do seu conhecimento
e experiência, né? Eu diria que o nível 0 seria aquele que segue os modismos, que não busca ampliar seus conhecimentos e fica na Robexis, né? Como eu falei no capítulo passado, né? E aí, um segundo nível, né, de princípio da descrença seria a tentativa sincera de ter experiências transcendentes de forma sadia, né? Aqui inclui a tentativa, né, de verificar pela própria experiência que a possibilidade da experiência fora do corpo, né? E, em alguns sentidos, essa tentativa, ela possibilita, né, alcançar a etapa seguinte, né, que é o impacto da aquisição de experiências contundentes. Então, a pessoa então teve as experiências e aí isso, de certa forma, é impactante. As primeiras experiências que eu tive realmente foram bastante impactantes. Então, esse seria o segundo nível. A pessoa admite, né, que existem essas realidades transcendentes e ela não usa drogas nem nada disso. Ela tenta fazer usando as técnicas, né, que o Valdo Vieira propõe para que seja de forma sadia, né? E a seguir, né, do impacto da aquisição seria a questão da análise das experiências. É a pessoa tentar, né, ver nessas experiências aquilo que é fato, separar aquilo que é fato daquilo que não é fato, né, com base nas próprias experiências. Um passo seguinte seria a tentativa, né, de refutar essas experiências e a busca de teorias alternativas, né? Então, a pessoa teve as experiências, analisa e tenta ver, será que isso que o Valdo fala é imaginário? Será que é só um sonho lúcido? Será que existe realmente essa experiência fora do corpo? Então, a tentativa de refutar seria o quinto nível do princípio da descrença, né? Um sexto nível seria, além da tentativa de refutação, depois de todo jeito tentar refutar, seria um nível de confirmação dessas experiências para si mesmo de forma satisfatória, né? E vamos caminhando para o final, só para falar, né, a questão da definição formal do princípio da descrença. E eu digo que realmente esse é um dos conceitos mais fáceis de se entender da Conscienciologia, porque não é uma definição que traz muitas palavras, outras definições, mas que foi assim, um divisor de águas para mim quando eu cheguei no Instituto, no IPC, e que existia aquela plaquinha, né, famosa lá do Instituto, que é não acredite em nada, nem em ninguém, nem mesmo do que te informarem aqui. Tenha suas experiências, faça suas experiências. Então, nesse sentido, o princípio da descrença foi realmente a chave, a ficha caiu nesse sentido e foi como a Conscienciologia conseguiu me conquistar, de certa forma, né? E é assim para boa parte dos intermissivistas, né, das pessoas que fazem parte desse grupo da Conscienciologia, né? E a definição formal é a seguinte: o princípio da descrença é a proposição fundamental da Conscienciologia na qual o pesquisador ou pesquisadora não deve aceitar nenhuma ideia de maneira a priorista, ou seja, a priori, né, algo que seja um preconceito, dogmática, algo que seja imposto, né, à pessoa, mística, algo que busque encobrir, né, uma realidade, sem reflexão, né, e sem submetê-la a uma análise crítica, desapaixonada e racional, né. E, por último, eu gostaria, né, de falar... Existem várias retratações, né, na arte do princípio da descrença, e um filme que é bastante interessante, né, é o Óleo de Lourenço, onde você vê que o filme conta a história de um garotinho com uma doença rara e como os pais dele, né, isso é baseado em fatos reais, como os pais deles conseguiram ajudar bastante, né, na compreensão da doença do filho, né, e eles partiram do princípio da descrença, né, e da investigação da doença do filho e questionaram, né, os médicos. É um filme muito tocante nesse sentido e recomendo. Existem muitos outros filmes, né, que contemplam a questão do princípio da descrença, sobretudo filmes recomendados lá no IPC e no próprio SEAC, que era do Valdo Vieira, né? O Valdo Vieira era o líder, e você pode tentar conseguir aí na internet, provavelmente você vai conseguir uma filmografia boa
se você pesquisar aí. Então, gostaria de desejar até logo e voltamos amanhã aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.